Tá bom, vamos lá, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tirem proveito aqui das informações. Meu nome é Hugo Costa, eu trabalho na Visa e eu lidero as iniciativas de identificação e desenvolvimento de novos fluxos de movimentação de dinheiro e pagamentos aqui no Brasil. Tá? O desafio aqui hoje é falar sobre tokenização de grãos, aplicando isso a pagamentos e movimentações. Muito bem, vamos lá. Muito bem, uma pequena nota aqui só com relação a esse conteúdo, mas o mais importante vocês estarem atentos é o seguinte: o que vocês vão ver aqui não é um produto ainda finalizado, ele pode sofrer, ele está em desenvolvimento, ele pode sofrer algumas modificações aí de ampliação de escopo ou diminuição, mas de qualquer forma é um conteúdo bem legal, tá bom? Nós vamos falar aqui, e aí a parte do desafio é em 15 minutos trazer para vocês algo que tenha um conteúdo, né, redondo aqui, que tem começo, meio e fim, num assunto que é de uma complexidade absurda. Quando você fala de agro, o número de áreas envolvidas, né, de participantes nessa cadeia, ele é extenso. Eu não sou de origem uma pessoa de agro, eu sou de origem uma pessoa de tecnologia e negócios. Então, ao me deparar para isso aqui, eu creio que todo mundo, quando começa a tocar nisso, se encanta, mas ao mesmo tempo é um mega desafio. Então, para essa audiência aqui, dentro de 15 minutos, nós optamos por trazer um conteúdo calcado em uma experiência que nós vivemos e tivemos junto com um desafio do Banco Central, chamado Lift Challenge. Tá? Eu vou navegar com vocês aqui dentro do que foi o nosso projeto, né, qual foi o estudo de caso que nós apresentamos lá, as principais inovações nesse sentido de tokenização de grãos, blockchain, smart contracts, tá, e os parceiros que nos ajudaram nessa construção. O que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é um super resumo desse conteúdo. Então o que vocês vão ver é o seguinte: no último slide, eu vou deixar ele publicado aqui, vai ter um QR Code, onde vocês vão poder se ligar a um vídeo, onde ele apresenta toda essa jornada, detalhadamente. Tá? E ficou muito legal, porque lá você vai conseguir ver, numa mesma tela, nós filmamos as 3 instâncias rodando, né? O que é o front-end, na frente de um produtor agrícola, fazendo uso disso. No segundo, você vê o log de todo o back-office de integração e interfaces operando, e a gente filmando. E no terceiro, um Block Explorer, onde você vai conseguir ver a construção do blockchain e as etapas que estão acontecendo ali. Tá? A ideia dele, proposta, foi desenvolver uma plataforma de finanças programada, como eu mencionei, que fosse agnóstica e interoperável. Tá? E o foco foi para um pequeno, médio produtor de grãos aqui no Brasil. A ideia era o quê? Você permitir acesso a linhas de financiamento no mercado mais expandido, no mercado global, habilitar a interoperabilidade nesse case de moedas digitais, né? Real digital e, no caso aqui que vocês vão ver, o CDBC, de forma que ele também fosse complementar a infraestrutura de pagamentos vigente hoje, não era para ser algo que fosse completamente desconectado, que ele fizesse parte integrante disso e abrir novas oportunidades aqui de inclusão financeira. Tá? O case, ele está baseado, e esse aqui são as personagens que estão aqui, né? Primeiro, o agro, por que do agro? Né? Agro representou em 2021 27% do PIB brasileiro, 22 foi um pouco menos do que isso, mas é super relevante. Ele traz uma complexidade, como eu mencionei no início, para o produtor, né, o caminho, né, de conseguir o financiamento de uma forma mais ágil, né, e a custos mais competitivos é um desafio. Tá? Então, fez todo sentido ir lá e desenvolver esse case. E no Lift, né, foi o desafio aí lançado e participamos 37 empresas. O nosso case foi um dos 9 selecionados e foi de muita alegria para a gente, porque ele foi o único que representou uma jornada de ponta a ponta. Tá? Então a jornada ela começa com o produtor que está aqui, o Antônio. Ele vai fazer a tokenização de uma produção futura dele.
ele vai, num segundo momento, e vocês vão ver essas 3 jornadas aqui de uma forma resumida, ele vai transformar essa produção futura dele num NFT e vai leiloá-la num mercado de um portal para buscar investidores locais e internacionais, e ao final, como transformar este real digital dentro de uma carteira para que você faça uma movimentação offline dessas transações. Lembrando, Brasil é um país continental, né, muitos pontos ainda sem cobertura de conexão, e viabilizar que isso pudesse acontecer lá no campo. Tá? Então vamos lá. Primeira jornada aqui, a primeira parte da jornada, criação de uma conta do CBDC. Por favor, não fiquem preocupados, né? O vídeo aqui está em loop, tá? Então não dá tempo para vocês pegarem de novo. Então, nós supomos para essa demonstração que aquele produtor já tinha conta na relação com o banco, e a jornada começa por ele entrar no seu aplicativo do banco, identificar que esse banco já trabalha com o real digital e ele fazer a opção, né, de se juntar e a criação de uma conta real digital. Tá? Nesse processo, o grande parceiro nosso, porque isso aqui exige todos os procedimentos de Know Your Customer, de segurança, de autenticação desse usuário, né? A Microsoft, junto com a Sinqia, foram os nossos grandes parceiros, com toda essa parte aqui de segurança, não só nessa etapa, mas em outras etapas para frente. E aqui, basicamente, como eu falei, o Antônio entrou, se cadastrou, criou uma conta e está apto a ter real digital. Ele já poderia, nesse momento aqui, né, transformar reais em reais digitais e mover entre essas duas contas. Tá? Segunda etapa dessa jornada é a criação, né, desse NFT. Então, processo se dá como? Né? Antônio entra nesse parte do aplicativo, né, e ele vai fazer o upload de alguns documentos que ele já tem em mãos. Tá? Um deles é um contrato de venda futura, para iniciar a criação desse NFT. O outro deles é uma carta de crédito, né, da produção dele, né? E, por terceiro, algum certificado que, por acaso, ele tenha de ESG. Com esses 3 componentes, ele vai iniciar e vai, né, a criação de uma NFT, trazendo esses 3 elementos junto com ele. Uma vez criado esse NFT, então, de novo, eu tenho ali o vínculo, né, de uma produção que eu tenho em terra, autenticada. Eu tenho um compromisso de compra de um terceiro daquela minha produção no futuro, e eu tenho ali o meu certificado. Esses 3 juntos, se transformando em NFT, esse NFT, uma vez aprovado e criado, dá a Antônio a oportunidade de que ele possa ir, agora sim, a um marketplace e fazer a comercialização desse NFT que nesse momento é de posse dele. Tá? Mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui, nós rodamos em ambiente sandbox e real. Então eu recomendo muito que peguem o vídeo e vejam todos os detalhes, que é super interessante, que é super rico, né? Como informação e como entendimento de jornada. E a terceira jornada, pedaço dessa jornada, vamos ver aqui se ela vai, seria o uso, né, agora desses reais, né, uma vez comercializado. Deixa eu mencionar aqui, que eu quase me esqueço, né? Falha tremenda seria, toda essa criação da NFT, ela passa pelo processo de tokenização. Nosso super parceiro aqui, é uma parceria super forte também com a AgroToken, e ela faz todo esse elemento, né, de linkar, tokenizar esses assets aqui que eu mencionei, e traduzi-los dentro de uma carteira digital, tá? Onde você passa ali a ter
é um componente representando aquela produção sua, seja ela já realizada, seja ela futura. Tá? Muito bem, então a criação do NFT nós já falamos. Né? Aqui, eu não sei se estava ativo na hora o acesso ao marketplace, a comercialização, né, a informação de chegada e a movimentação do dinheiro dentro da sua conta de real digital, nesse caso aqui, tá bom? Então, tá lá, CPR, a compromisso de compra e venda e a sua eventual certificado ESG. Muito bem, e a última etapa desse processo seria o uso desse dinheiro agora. Eu acho que nós somos sorteados para o horário de agora, gente. Eu continuo. E aí vamos para o pagamento online, tá? Parece que foi uma questão de interface do usuário aqui do meu lado. Então, no pagamento, é super interessante isso. Lembra que eu comentei no começo? Vamos para um pagamento offline, né? Então, o que o Antônio está fazendo é mover entre duas contas, uma conta online, onde ele tem ali reais digitais, para dentro de uma conta offline. Intenção disso é que eu, saindo de uma zona, né, com conexão, eu ainda assim possa fazer um pagamento, uma movimentação de dinheiro. Então, o que vocês veem aqui é ele dando ok, né, que ele está ciente, está de acordo em mover esse dinheiro, esse real que estava numa conta online para a conta offline. Por que isso é importante? E aqui, de novo, entra um mega aspecto de segurança. Porque naquele momento ali, é como se fosse, conceitualmente, é como se fosse dinheiro, né, cédula, papel moeda, dentro de uma carteira. Tá? Então, se ele perdeu o celular dele, ele perdeu aquele dinheiro que está ali. Então, o processo tem todo um cuidado, leva para lá, né? Ele é extraído da conta online, está conectado com o seu banco, vem para a conta offline. Estou no campo, encontrei com o Mário, que é uma das pessoas que está fazendo lá um serviço, seja por uma semana, um dia, o que seja, e quero fazer o pagamento para ele. A forma como nós implementamos, ela foi em 2 passos por NFC. Então, como é que se dá? O Mário chega, fala qual é o valor que ele vai fazer a transferência, toca no celular do Antônio, faz isso, toca no celular do Mário. O Mário tem que dar o ok dessa transação. E a ideia aqui era evitar, né, aquela jogada de que eu falo que mandei, mas não mandei. Então, com o retorno do aceite, um segundo tap de um celular no outro se dá e a transferência da transação acontece na integralidade. De novo, ela foi offline, às vistas do banco, mas ela está documentada dentro da estrutura toda que foi criada por trás e dentro dos dispositivos. Então, esses dispositivos contêm nele elementos de segurança e de guarda, tá, da reciprocidade dessas transações que aconteceram aqui. O recebedor dessa transação ele tem 2 opções a partir daqui. Ele pode, se conectar com o banco e fazer a movimentação daquela conta offline para dentro da conta online dele, ou fazer uso de como está ali, fazer pagamentos, transferências em offline, como ele recebeu aquele dinheiro. Com isso aqui, a gente cobre, né, aquelas 3 grandes etapas de funcionalmente resolver uma questão, né, que versava sobre dar uma condição melhorada de acesso a um crédito, que não precisa ser o crédito só local, onde o produtor trabalha, ele ter uma capacidade de fracionamento disso, ele não precisa comercializar a CPR dele inteiro, ele poderia ter mais de um investidor nesse momento, eu consigo pulverizar investimento também, permitir que pessoas, indivíduos, não só empresas, possam fazer financiamentos dessa produção. As tecnologias que estão aqui por trás, né, muito alto nível, a infraestrutura, ela está baseada numa moeda digital, né,
A tokenização, ela se dá, como eu falei ali, nesse case, através de uma criação de uma NFT, e eu tenho toda uma verificação de identidade e legitimidade dessas transações baseadas em blockchain. Tá? Com isso aqui, eu já antecipei um pouco, né? Promove mais concorrência, complementa a infraestrutura de pagamento. Como vocês viram, né? Eu estou tratando de contas de movimentação integrada, tá? Do banco com o meu real digital. Se naquele evento da venda da minha NFT eu tivesse um comprador internacional, ele poderia estar usando uma stablecoin Banco Central Americano, por exemplo, né? E nós teríamos como fazer a liquidação dessa conta de uma moeda contra a outra. Tá? Ele desenvolve esse ecossistema e apoia essas iniciativas do Bacen de trazer inovação dentro do segmento financeiro brasileiro. Os parceiros nossos aqui, já mencionei Microsoft, Sinqia e AgroToken, foi um super trabalho em conjunto, junto com a Visa, muito legal mesmo, mega parceria disso aqui. Como eu falei, ano passado, ainda em 22, a gente fez a entrega da proposta, um dos 9 selecionados. Migrando do case do Lift Challenge para o mundo real, né? A gente está fazendo parte desse processo acontecer, como, por exemplo, tokenização de grãos, tá? Sem toda essa criação desse modelo aqui, exatamente como é, mas os parceiros nossos aqui, principalmente a AgroToken, a gente está já abordando o mercado e trazendo parte dessa jornada como realidade para os produtores aqui no Brasil. Tá? O QR Code que eu mencionei para vocês está na tela. A turma que está de óculos não vai sair da tela, tá? Dá tempo da gente encerrar aqui. Vocês tirarem o óculos, tirarem a foto, caso queiram. Com isso eu encerro a apresentação, vou estar aqui ao lado. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Obrigado.